Bom, e olha só quem está de volta, mais um vídeo de Boku no Kokoro e dessa vez na sua parte 4, que demorou, né, um pouco pra sair, mas eu garanto pra vocês que vai valer a pena, porque dessa vez tivemos um arco inteiro focado na Yamada com Ichikawa trocarem o zap, que foi construído inclusive de uma forma muito satisfatória, vale dizer. E o Ichikawa meio que limita pra cima da Yamada sem querer, só que ela tá começando a fazer isso meio que descaradamente, o que tá até tornando a relação dos dois com mais intimidade. E isso vem acontecendo a cada episódio que passa, mas vocês vão entender melhor o que eu tô falando no decorrer do vídeo. E só pra avisar, aí no card vai estar a playlist com todos os vídeos de Boku no Kokoro que eu fiz até o momento. Então é só conferir depois caso você tenha perdido algum, beleza? Mas bora pro que interessa, que é falar desse anime maravilhoso. E dessa vez já começa na biblioteca que a Yamada, ela pergunta pro Ichikawa se ele usa o zap. Que ele foi meio bundão nessa parte porque ele ficou pensando tipo, qual o problema dessa garota? Eu não tenho amigos, mas claro que eu tenho um WhatsApp. Bom, pelo menos pra falar com a família. Só que o Ichikawa, ele respondeu isso em pensamentos, tá rapaziada? Não pensa que ele foi grosso desse jeito, ele só respondeu pra ela que tem. Então a Yamada mostrou ali pro Ichikawa uma figurinha que ela achou engraçada, entre aspas, e perguntou pro Ichikawa se ele queria que ela enviasse aquela figurinha pra ele. Essa foi a desculpa da Yamada pra pegar o número do Ichikawa discretamente. Só que o Mula acabou não percebendo as intenções da garota e falou que não queria. Esse é o tal do Mula. Então Yamada, ela tocou no assunto falando que a turma não tem um grupo no Zap e era bom criar. Ela tava até insistindo de uma forma descarada, só que o Ichikawa não percebeu que era tudo por causa dele. Volto a repetir que nessa parte ele foi muito burro. E o Mula do Ichikawa não percebeu que era uma oportunidade dele pegar o Zap dela também. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Só que nisso acaba cortando pra sala que aquela amiga da Yamada fala que queria passar o Natal namorando. E ela teve até uma ideia de pedir o Zap dos meninos da turma, que inclusive a Yamada apoiou muito aquela ideia e as outras amigas dela tava cagando pra aquela situação. Só que o que eu achei estranho nessa parte é que essa guria alguns episódios atrás, ela tinha dito que não sairia com ninguém naquela sala. A gente pode assumir que ela é bipolar ou que ela tá com muita pouca opção. Então a Yamada, apoiando a ideia da maluca, ela já foi no alvo dela, que é o Ichikawa, né? Só que essa maldita acabou indo na frente e falando: calma aí, mocinha, por que você tá enfrentando uma moeba se você já é level 1000? Que com isso ela tá querendo dizer que o Ichikawa, ele é peixe pequeno, tá ligado? Muito escroto da parte dela falar isso pro cara, né não? Mas já que iam pedir o número de todos os meninos da turma, ela resolveu fazer isso por cortesia. Só que não foi a Yamada que pediu, e sim a amiga. É o quê? Que ela ficou com muita raiva da amiga ter feito isso na frente dela. Inclusive, nessa hora que os dois estão trocando contato, a gente descobre que o Ichikawa, ele é fã da Randy Riziro. Que nojo. Que eu já peço desculpas antecipadamente pela minha opinião pessoal, mas isso foi uma grande desmitada do Ichikawa, porque simplesmente a garota mais patética de Riziro. E a outra é pior ainda, porque ela fala que prefere a Han. Mas ignorando essa conversa de otaku entre os dois e meu desabafo também, a Yamada, ela ficou olhando pro Ichikawa com um instinto assassino só porque ele passou o número dele pra amiga. Quando esses dois começarem a namorar, ela vai ser muito ciumenta. E então a amiga da Yamada faz ela pedir o zap do cara mais popular da sala. E claro que a Yamada não queria fazer isso, porém, ela acabou usando aquela situação para provocar o Ichikawa. Ela acabou chegando no moleque e perguntando: você tem line? Que foi exatamente da mesma forma como ela fez com o Ichikawa na biblioteca. E foi só nessa hora que ele se tocou da cagada que fez. Porque basicamente é o jeito da Yamada pedir o zap. Só que como o Ichikawa se desesperou na hora que ela ia pedir o zap dele, a Yamada, ela percebeu que o Ichikawa se incomodou de alguma forma. Então ela só desistiu de pedir o zap ali do carinha da turma. Ah, foi mal, esquece aí que eu tinha falado, tá bom? Essa mina é maluca. Então depois daquilo, o Ichikawa colocou na cabeça dele que se a Yamada pedir de novo, ele vai na hora dizer sim. Porém as coisas não seriam tão simples, né? Porque a Yamada, ela não perguntou mais naquele dia. E então em casa que o Ichikawa já se tocou que a Yamada tentou trocar o zap com ele tentou colocar na cabeça que talvez nem fizesse diferença ela ter o número dele ou não, já que talvez ela converse com muitas pessoas normalmente. Bateu uma deprê no cara já que ele tem uma baixa autoestima, tá ligado? Nisso acaba cortando pro dia seguinte que aquele cara que assediou Yamada no começo do anime, ele tava de novo tentando dar em cima da garota. O cara basicamente não entende que ela não quer nada com ele. E o pior de tudo é que a Ichi, que é a melhor amiga da Yamada, não percebeu que ele tá tentando dar em cima dela de novo. O Nanjo, que é como se chama esse garoto, ele até chamou ela pra dar um rolê na casa dele, assim a Yamada também talvez pudesse ir. Então basicamente era pra ela pensar a respeito, saca? Só que conversando em particular, a Yamada falou pra ela que não vai. Só que a Ichi acaba falando que ela não tem motivos pra recusar, então ela ia. O que me deixa puto nessa parte é
que essa garota não sacou que ela só é uma isca pra ele tentar pegar a Yamada. Inclusive Yamada ficou bem chateada pela Ichi não perceber isso. Ela até foi chorar na biblioteca e foi quando chegou o Ichikawa. Só que a Yamada, ela tenta disfarçar e foi quando eles começaram a conversar. E nessa hora acaba chegando duas garotas que elas sabem que a Yamada é atriz. E aquela menina que tava com o Nanjo na hora, ela até pede desculpas pela insistência dele. Porque aquilo poderia até ser ruim pra ela, porque provavelmente ela já tem namorado. Só que a Yamada, ela fala mais ou menos assim: não, que isso, eu não tenho namorado. Ah, para com isso, eu sei que você tem. Não, é sério, eu realmente não tenho namorado. Você vai meter essa pra cima de mim? Certeza que você esconde porque é famosa. Eu já falei que eu não tenho namorado, porra. E nessa hora ela olha pro Ichikawa falando também: é sério, eu realmente não tenho. Ok, eu já entendi que você não tem. E foi nessa hora que ela olhando pro Ichikawa seriamente falando que não tinha namorado, que foi que as duas se tocaram que elas estavam atrapalhando. Então elas foram embora, que eu pensei que elas acharam que estavam incomodando, né? Mas na verdade aquela garota foi chamar o Nanjo pra ver o Ichikawa com a Yamada juntos. Inclusive essa foi a melhor coisa que essa garota fez, porque a Yamada, ela vendo que aquele assediador tava vindo, ela quis demonstrar de uma vez que não tem nenhum interesse nele. Então ela colou no Ichikawa de um jeito que pelo ângulo que ele tava vendo, parecia que os dois estavam se pegando ali na biblioteca. Pareceu realmente que eles estavam se beijando ali. Teria sido melhor ir ver o Pelé. E após ver isso, eu acredito que esse cara desistiu finalmente. Só que o problema é que como a Yamada não explicou pro Ichikawa do porquê que ela fez aquilo, então ele ficou bem perdido do que acabou de acontecer. E quando eles saíram da biblioteca, aquelas amigas da Yamada mandaram a real pra Ichi. Tiveram que falar o óbvio, que ela é só uma isca pro Nanjo dar em cima da Yamada. É o quê? Que foi até que engraçado essa parte, que ela fingiu que sabia de tudo. Só que depois disso, como eu já tinha falado antes, a Yamada, ela ficou chateada com ela. Tanto que na saída ela tava ignorando a Ichi e só foi responder a garota quando ela chamou a Yamada de gigante de 2 metros pra chamar a atenção. Olha a audácia desse filho da puta. Mas foi quando, né, a Ichi pediu desculpas e falou que não ia mais pra casa do Nanjo. Então foi só depois disso que as duas fizeram as pazes. Que o Ichikawa, vendo aquela situação de longe, ele até ficou aliviado, já que elas estão se dando bem de novo. Só que nessa hora foi quando o Ichikawa chegou em casa e ele foi burro, tipo, muito mais burro do que nas outras vezes. Porque ele tava lembrando daquela situação da Yamada querer dar um fora naquele cara. Então o Ichikawa acabou pensando que ela tava usando ele esse tempo todo. Que desde quando ela se aproximou dele pela primeira vez foi com esse propósito. Dessa vez o Ichikawa viajou legal na maionese. Então quando corta pro dia seguinte, o Ichikawa começou a tratar a Yamada de forma fria. Ele nem conversava mais com ela, muito menos foi pra biblioteca depois daquilo. E tipo, nem ontem nem anteontem basicamente ficou uns 3 dias nessa situação. Que desde aquilo, ele não se aproximou mais da Yamada, que quando ela percebeu que ele estava se afastando, ela seguiu ele até a saída e parou o cara contra a parede. Meu Deus do céu, Berg. E ela queria saber por que ele estava com raiva. A Yamada acabou pensando que é porque ela se aproximou demais dele. Já que o Ichikawa, ele fala pra ela não se aproximar muito quando tem outras pessoas por perto. Só que ele fala que não foi esse o motivo. Mas ele só diz que estava com pressa e que ia embora. Então foi quando a Yamada pediu desculpas. Que o Ichikawa, ele até fala em pensamentos que ela deve odiar a ideia de ser desprezada por um cara que ela pensou que estava manipulando também, sendo que ele foi mula, porque não é nada disso, foi só quando a Yamada começou a chorar que o Ichikawa percebeu a burrada que fez. Foi quando ele se tocou que ela não é esse tipo de pessoa, ele sabe muito bem disso. Ele basicamente confessa que ele só queria ter um motivo pra odiar ela, porque ele tem medo de se apaixonar ainda mais pela Yamada, porque ele pensa que não tem chance com ela, saca? Então é quando o Ichikawa fala que ele não tá chateado, ele só tava ocupado esses dias. Então ao ouvir isso, a Yamada acabou abraçando ele bem forte, mas logo em seguida acabou pedindo desculpas porque sabe que ele não é tão tátil. Só que o Ichikawa, ele se redimiu pela burrice que ele fez até agora, falando, né, que ele nunca disse que não gostava de abraços. Então depois disso, o Ichikawa com a Yamada ficaram ali abraçados por um bom tempo e fizeram as pazes. Então eles foram embora juntos depois disso e vão conversando, que inclusive eles entram naquele assunto sobre o mangá. Porque o Ichikawa falou, né, que terminou de ler, inclusive eles até concordam com as partes favoritas do mangá. Então como é um assunto que os dois se entendem tão bem, a Yamada fala que vai trazer o volume 2 no outro dia. Só que tem um pequeno problema nessa história, porque já é dia 23 de dezembro antes da véspera do Natal. Ou seja, eles vão entrar de férias. Só que a Yamada, ela foi muito stonks nessa parte, logo vocês vão entender o porquê. Porque quando corta pro próximo e último dia de aula, a Yamada disse que esqueceu, mas traria amanhã. Só que o problema, como eu falei, é que já iam começar as férias. Então a Yamada diz que marcaria com ele pra entregar em algum lugar amanhã. Calma, tá tudo bem, traz depois do recesso. Não, vou trazer pra você ler e acabou. Então foi quando a Yamada resolveu
resolveu pedir o zap dele pra eles marcarem de se encontrar amanhã, que finalmente ela conseguiu o que queria, tanto que ela não tava nem conseguindo disfarçar. Muito fofinha, ela feliz por ter conseguido. E depois disso até que eles conversaram bastante depois que trocaram os números, que a Yamada até ficou relendo as mensagens e ela mandou antes de dormir pra eles se encontrarem amanhã, que ela ficou um pouco nervosa porque ele demorou ali um pouquinho pra responder, só que o Ichikawa simplesmente fala hoje, né, que o nosso encontro é hoje basicamente. Então é quando ela dá boa noite e eles se despedem. Teve momentos nessa parte que me deixou nervoso pela lerdeza do Ichikawa, mas temos que concordar que ele se redimiu no final. E agora ficaram bem mais próximos depois de tudo isso que aconteceu. E sem muita enrolação já vamos pro dia seguinte, que o Ichikawa ele até chegou cedo no lugar combinado, porque ele tava muito ansioso, mas o engraçado é que ele dava desculpa pra si mesmo, dizendo que era pra achar o lugar certo, tá ligado? Ele até vê de longe uma garota que é parecida com a Yamada, e ele reconheceu justamente que era ela porque ela tava comendo. Então ele foi se aproximando e ficou rodeando ela que não é retardado porque ele tava com vergonha, né? E a Yamada, ela também demorou a reconhecer o Ichikawa porque ele tava de máscara. E basicamente ela também chegou cedo porque tava ansiosa, mas deu a desculpa falando que era só pra achar o lugar também. Esses dois adoram contar uma mentirinha de leve, né? E digo isso porque quando o Ichikawa lembrou a Yamada de pegar o mangá com ela, a Yamada, ela mudou de assunto dizendo que queria ir em um lugar. Basicamente um simples, entre aspas, eu só vim te entregar o mangá, acabou virando um encontro por causa da mentirinha da Yamada. Temos que concordar que essa garota é genial, na moral. Só que o Ichikawa, ele se autocolocando pra baixo como sempre, ele resolveu andar um pouco afastado da Yamada, que é pra ninguém ver ele com ela. Só que a forma que ele tava vestido e andando assim, né, um pouco afastado da Yamada, ele tava parecendo um stalker. Meu Deus do céu, Berg. E ainda bem que o Ichikawa se tocou disso e resolveu tirar aquela máscara ridícula. E a Yamada, ela resolveu dividir o peso da sacola com ele e acabaram indo pra um lugar que vende panquecas que a Yamada queria muito conhecer. E foi nessa hora que o Ichikawa começou a perceber que isso tava parecendo mais um encontro. Nós temos que concordar que o garoto é muito esperto quando quer. E quando os dois estavam ali na fila, a Yamada meio que fala tipo, do nada, que não é muito bom o primeiro encontro sem um parque de diversões, porque dizem que esperar na fila pode acabar deixando os dois desconfortáveis. E com isso, consequentemente, o relacionamento desmorona. Só que tem um pequeno problema nisso que a Yamada falou, porque era exatamente a situação que estava acontecendo com aqueles dois. Não a parte de desmoronar o relacionamento, e sim que os dois estavam na fila, tá ligado? Só depois que a Yamada se tocou do que tinha falado, mas por sorte, o Ichikawa não entendeu o que ela quis dizer. E depois disso, inclusive, ele até ficou encarando ela por um tempo, e a Yamada ficou encabulada, então ela perguntou o que era. Então o Ichikawa falou que estava curioso de como ela arruma o cabelo. Então a Yamada diz que foi a mãe dela que fez aquilo, até porque ela nunca conseguiria sozinha. Então o Ichikawa, ele até demonstrou surpresa porque ele diz que a mãe dela parecia muito rígida na reunião de pais. Mas a Yamada fala que é só na rua que ela é assim, porque em casa ela é muito boa. Ela inclusive até chama ela de Ana-chan, que o Ichikawa, ele até ficou tipo, nossa, isso realmente é muito fofo. Ei, você nunca tinha falado a palavra fofo antes. É o quê? Acredite ou não, a Yamada ficou com ciúmes da própria mãe. Essa eu tenho que admitir que nem eu entendi. Só que chegando na mesa, o humor da Yamada melhorou na hora quando ela viu comida. Só que o complicado dessa parte é que tudo nesse lugar é caro. Então como Ichikawa não tinha dinheiro pra gastar naquele lugar, até porque ele nem sabia que era um encontro, então ele pediu basicamente só um café. E eu fiquei com maior pena dele nessa parte, porque o Ichikawa, ele se sentiu bem deslocado naquele lugar. E nessa hora, inclusive, ele acabou pensando que ele só acumulou pontos negativos até agora. Primeiro que ele foi ali parecendo um stalker, né? Segundo que ele chamou a mãe dela de fofa, acabou mentindo falando que odeia coisas doces pra não fazer nenhum pedido naquele lugar, explicou de moda também pra uma modelo, mas eu acredito que a Yamada nem percebeu isso. O Ichikawa tava meio paranoico pensando nisso, mas eu acredito que a única parte que realmente incomodou a Yamada foi quando ele chamou a mãe dela de fofa. Ela realmente pareceu chateada. Isso com certeza incomodou bastante a garota. Só que depois disso acontece um momento muito bonitinho que quando chegou o pedido deles, a Yamada, ela dá o celular dela pro Ichikawa pra filmar ela comendo, que ele inclusive acabou pensando que era pra ela postar nas redes sociais, só que na verdade era pra ela enviar pra ele. Tanto a foto como o vídeo que o Ichikawa tirou, ela enviou pra ele, que ele ficou muito envergonhado e surpreso ao ver aquilo. E a Yamada, ela também adorou a expressão que o Ichikawa fez, porém, ele ficou admirando tanto tempo a tela do celular, que isso incomodou a garota, então ela mitou pra cima do Ichikawa. Ela simplesmente fala mais ou menos assim, hey, vê se não esquece de admirar a verdadeira também, tá? Basicamente como se ela estivesse querendo falar, oh,
Pô, a real tá bem na sua frente, se liga. Temos que admitir que a Yamada tá cada vez mais ousada, né? E depois disso, os dois acabam indo pra uma loja de roupas que a Yamada, ela até pensou que poderia ser meio estranho pro Ichikawa tá ali com ela, mas ele diz pra ela não se preocupar porque ele vai com a irmã dela às vezes. Então a Yamada acabou fazendo o Ichikawa escolher qual que ele gostava mais ou achava mais fofo. Ela tava tentando fazer o Ichikawa chamar ela de fofa também, saca? Mas tava um pouco difícil dele falar aquilo. Mas da hora que ela foi experimentar foi bem engraçado, porque como ele tava ali do lado, ele começou a imaginar coisas porque a Yamada tava se trocando perto dele. O Ichikawa até tentou ir pra outro lugar, mas a Yamada não deixou. E ele tava se concentrando em pensar em outras coisas pra não pensar besteira, tá ligado? Só que pra piorar a situação, a irmã dele acabou aparecendo com algumas amigas, que o Ichikawa ele ficou muito nervoso de ser visto com a Yamada. Ela até tava com a intenção de se apresentar pra irmã dele, só que o Ichikawa fala tipo, agora não. Então meio que pelo nervosismo, a Yamada arrastou o Ichikawa pro provador, porque ela já tava vindo na direção deles pra ir pra outro provador. Então naquela situação que os dois acabou ficando, a Yamada perguntou, ei, o que você quis dizer com agora não? Por que não? Quando exatamente vou poder? Então é quando o Ichikawa fala, outra hora que ela acaba dizendo, então é uma promessa. Acho que ele ainda não tá preparado psicologicamente pra apresentar a cunhadinha da Yamada, né? Só que ela acaba falando que soou bastante só por experimentar uma roupa, que o Ichikawa acabou falando mais ou menos assim, espera, você não vai comprar? Por que ficou surpreso? É que ficou muito bonito em você. Que isso foi o suficiente pra convencer a Yamada a comprar. Que depois disso aconteceu uma cena bonitinha que a Yamada, ela esqueceu que o vestido não tava fechado direito e acabou virando de costas pro Ichikawa que ele viu coisas, se é que você me entende. Meu Deus do céu, Berg. Mas depois disso, eles já estavam dividindo a sacola igual no começo e a Yamada meio que ela pede desculpas por estar arrastando ele pra lá e pra cá o dia todo. Meio que bateu uma deprê nela achando que só ela se divertiu hoje, tá ligado? Então o Ichikawa meio que percebendo isso, ele acabou falando em pensamentos, ele tava tão preocupado consigo mesmo que ele esqueceu de tranquilizar a Yamada. Então ele lança um discurso que foi muito bom e ele fala mais ou menos assim, sei que você não sabe muito sobre mim. Eu não sou uma pessoa que gosta de multidões, mas também não sou alguém que tem medo ou recusa algum convite. Quando eu não gosto de algo, eu falo. Se eu acho alguma coisa ruim, eu também falo. Então dito isso, acredita quando eu falo que realmente foi divertido pra mim. Então a Yamada, ela dá o cachecol dela pra ele e isso realmente tranquilizou ela. E depois disso, eles foram ver as luzes de Natal, que era uma coisa que a Yamada queria muito ver. E depois o Ichikawa até pensa que ele nunca achou que isso poderia ser tão bom também. Só que depois disso, eles vão pegar o metrô pra ir pra casa, né? E foi quando finalmente a Yamada deu a sacola pra ele. Só que quando eles estavam entrando no metrô, tava saindo muita gente e também tava lotado. A Yamada segurou a mão dele, que eu acredito que era pra eles não se perderem um do outro. Que o Ichikawa ficou assustado, inclusive, porque ele não sabia se era ela ou não. Só que ele reconheceu que era ela, porque ele percebeu antes que a mão dela tava suada. Então basicamente eles só relaxam ali e ficam de mãos dadas. Só que o engraçado barra fofo dessa parte é que quando eles saíram do metrô, eles nem perceberam, mas eles continuaram ali de mãos dadas. Eles só se deixaram levar pela situação e continuaram daquele jeito na rua, mesmo que os dois estivessem bastante envergonhados. E tanto Ichikawa quanto Yamada, eles só estavam se deixando levar pelo clima, foi muito natural a situação, sabe? Mas chegou o momento deles se despedirem que o Ichikawa, ele já ia desejar feliz ano novo, sendo que ainda era dia 24 de dezembro, tá ligado? Então Yamada, ela impediu ele de falar aquilo até porque tinha muito tempo até lá, e que não era pra eles falarem isso um pro outro ainda. Então eles se despediram ali numa cena bem fofa que Yamada imitou o Papai Noel e desejou um Feliz Natal pro Ichikawa. E depois disso cortou pra um sonho que Ichikawa teve naquela noite, e meio que ele tava conversando com aquele prota do mangá que ele lê. E depois de tudo o que houve naquele encontro, o Ichikawa finalmente percebeu. Ele agora tá mais confiante de que tem chance com Yamada, principalmente depois que eles deram as mãos. Só que ao mesmo tempo ele tem medo de ser só um jeito dela tratar os amigos, sabe? E o foda é que no sonho dele aquele prota concorda. Só que bem nessa hora, ele recebe uma mensagem da Yamada que ela mandou uma foto e perguntando se ele leu o mangá. E ele responde, né, que tá lendo e ao mesmo tempo ele pensa que ele esquece essas emoções quando ele tá perto dela. E acho que tá muito perto de finalmente ele tá mais seguro de conquistar a Yamada. Ainda mais depois que ficou bem óbvio as intenções dela, né? Mas eu vou ficando por aqui e comenta aí Natal que é pra mim saber se vocês querem mais vídeos de Boku no Kokoro, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.